De bike. De bike. Estamos aqui para começar o nosso Pod Bike, o primeiro episódio de uma temporada animal que a gente vai focar em ultramaratona. E a gente veio até a casa do nosso entrevistado para começar nesse ambiente aqui maravilhoso. Só que antes de contar quem é o nosso entrevistado, a gente vai falar com o Arthur, que tem uma história muito bacana de como ele conheceu o nosso entrevistado, não é? Cris, foi em 2014, eu estava me preparando para a minha primeira ultramaratona. E hoje, na época, a gente não tinha tanto acesso a muito material, e até hoje esse material é escasso. Na época, eu acabei achando esse nosso entrevistado, e ele tinha uma cartilha praticamente, né? Muito didática, explicando ali os primeiros passos para quem queria se preparar para fazer uma prova nesse sentido. A escolha de uma dupla, o que levar, preparação de equipamento e tudo isso. E aí a gente acabou se cruzando na internet e acabou uma amizade, uma troca de ideias, bate-papo e aprendizado além de tudo, né? E hoje você faz parte do clubinho da bike dele, Hoje eu faço dele, parte né? do clubinho aqui, né? A gente está sempre juntos, normalmente sofrendo na roda desse nosso amigo, nosso entrevistado, mas é sempre de muita amizade e é um cara muito experiente no sentido do ciclismo aí, bicicleta, esporte como um todo. E quem é o nosso entrevistado, Michel? O entrevistado é o Pablo. Seja muito bem-vindo, Pablo! Pablo Maurício Rodrigues. E a Laila de participação especial. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e também muito obrigado por vir até aqui. Aqui minha casa, junto com a Mônica, aqui nós moramos apenas há menos de 2 anos que estamos aqui, em Paraíso, no Japi. Quem não conhece, venha conhecer a Serra do Japi, e quem já conhece sabe do que estou falando. Então, sejam bem-vindos e vamos conversar de ultramaratonas, então. Isso mesmo. Gente, para quem não sabe, ele é argentino, tá? Mas a gente considera como nosso brasileiro, porque ele já mora aqui há 18 anos, né, Pablo? Exatamente, cheguei em 2004, outubro, novembro, estamos final de novembro, sim. 18 anos agora. E bom, nesses 18 anos, muita coisa aconteceu. E quase que recomecei com a bike a partir de mudar para aqui. Meu esporte, quando estava na Argentina, era a vela, sempre foi a vela, meu esporte, basicamente. Depois conheci a bicicleta nos anos 80, me dediquei ao triatlon, nos inícios do triatlon, quando era o triatlon raiz, digamos. Nos anos 80 era realmente triatlon raiz, e depois já ciclismo, e voltei na vela, porque sempre a vela um pouco está esse lugar no meu coração. E quando mudei para São Paulo, vi que aqui não tinha como velejar, falei, que posso fazer? E lembro que um dia estava na USP e olhei lá e vi o Pico do Jaraguá, longe. Vou subir lá. E eu tinha uma bicicletinha que está ainda por aqui, uma Schwinn, e fui lá e subi no Pico do Jaraguá. E depois não parei de subir nunca mais. Se apaixonou e já era. Por esquema, assim. Então, bem dizer, você começou na Speed, digamos assim. Podemos dizer que Speed era outra história. Digamos, lá sempre separo bastante Speed do ciclismo. Acho que o ciclismo realmente... eu gosto muito do ciclismo, eu aprendi a ser ciclista na minha terra. Lá na minha terra, quando eu comecei, que tinha 18 anos, algo assim, 17, e nessa época você devia formar como ciclista. Ou seja, havia quase um processo. Você participava de um pelotão e você era condenado a andar um ano na rabeira do pelotão. Não estava autorizado, porque devia aprender os códigos, e começou a chuva, aprender os códigos e tudo que queria, que era em relação à bike, ao ciclismo. Só quando você depois já se formava de algum jeito e era uma pessoa confiável, era um ciclista confiável, pode ir na frente do pelotão. E aí devia trabalhar. Olha que interessante isso, né? A vida foi dando volta, voltei a vê-la já em uma etapa mais adulta, e já nos últimos, eu moro aqui há
20 anos, calculei, não, eu falei 18 anos, 18 18 anos. Ele é brasileiro já, pessoal. E quando eu cheguei aqui no Brasil, vi que já não podia velejar, que o mar estava longe, que era um problema, que também era um esporte muito, muito caro para se fazer aqui. E me lembrei que tinha uma bicicleta, trouxe essa bicicleta da Argentina e comecei a pedalar. E até agora estou pedalando. E não vai parar nunca, né? Tomara que não, tomara que não, tomara que não. Mas me fui interessando, primeiro foi passeando, foi assim que conheci a Mônica, um dos tantos passeios do início, que hoje estamos casados aqui. E depois fui me interessando por provas, comecei fazendo esses Iron Bike, não, Power Biker, que fazia Paulinho, depois Iron Biker, algumas coisas assim. E lembro um dia, vi uma revista, e havia uma bike action, uma dessas, uma capa maravilhosa com um pelotãozão assim, e dizia KP Epic. E eu vi e falei para a Mônica, lembro, eu falei, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. E isso foi em 2007, 2008, e eu decidi que faria isso, e aí convoquei um amigo de pedal, e ele topou fazer meu dupla, e aí começou uma loucura que foi me acompanhando bastantes anos. Comecei como uma brincadeira, uma aventura, mais que uma brincadeira, uma aventura, completar um KP Epic. E nesse momento, eu lembro, ninguém fazia KP Epic aqui, poucos éramos os que íamos do Brasil. Fato, no meu país, Argentina, ninguém até pouco tempo atrás fazia grandes provas, como chamamos grandes provas, ou provas por estágios, ou ultramaratonas, esse tipo de provas. E, bom, fui me especializando. E foi aí, bom, um pouco a partir dessa especialização que as pessoas me foram contactando e faziam muitas consultas. Eu falei, vou fazer o seguinte, em lugar de estar explicando a cada um, vou escrever algo. E esse resultado foi um guia que hoje ainda possuo e ainda está ativo. E interessante, eu dia peguei ele por outro assunto, falei, nossa, está super vigente, tem alguns detalhes que vão mudando, mas porque entendi que eu vi muitas pessoas que me dava tristeza ver como falhavam. Sim. E eu falava, como? Porque infelizmente nunca falhei, sempre terminei e sempre bastante bem terminei. E me dava conta que as pessoas falhavam por coisas simples, algumas super evitáveis, e que eu devia talvez explicar isso de um jeito. Eu sempre lembro, por exemplo, o primeiro capítulo, a primeira página falava do objetivo, acho que era objetivo, não? E era porque eu sempre falo, há um momento da prova que você vai se perguntar, o que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? E você tem que saber responder essa pergunta. Já antes de começar, você tem que quitar, porque se você está nesse momento e não sabe o que está fazendo lá, você desiste. Então, assim são o tipo de coisas que fui abordando. E as pessoas muitas vezes se perguntam, por que você está? Porque um amigo me chamou. Não, isso não é suficiente motivo. Você tem que ter outro motivo que te leve a poder realmente dizer por que estou aqui. Motivo de superação, né? O que for. Alguém faz uma promessa à sua mãe, outro que fez, não importa que, mas você tem que ter bem claro que quando a casa cai, a casa estiver caindo, você tem que saber por que está lá, porque isso vai fazer você segurar a casa e conseguir terminar. Pois são provas realmente duras. Este ano, por exemplo, há pouco tempo fizemos o Brasil Ride, particularmente considerei que não foi um dos menos duros este ano, porque a temperatura não foi difícil, ou seja, não foi quente, não estava frio, não estava quente, o dia de chuva não se competiu, então foi bastante fácil. E ainda assim tem muitas pessoas que desistiram. Sim, eu acho que até é algo, por mais preparado fisicamente que você esteja para fazer uma prova dessa, você encontra algumas dificuldades que você sai bem da sua zona de conforto, né, Pablo? De um dia a dia de treino, de um lugar que você está acostumado a treinar, com o clima que você está acostumado a treinar, com o terreno que você está acostumado a rodar normalmente, e você vai fazer uma prova como o Brasil Ride, um KP Epic, Transantes, a prova que seja, é isso que o Pablo falou, realmente você sai da sua zona de conforto. Nessas horas você tem que ter bem claro qual é o seu objetivo, o porquê que você está ali naquela situação, como você vai conseguir contornar isso, e essas coisas acontecem. É inevitável, acho que alguém participar de uma stage race de 7 etapas
e achar que não vai ter dificuldade durante a prova, vai ser super tranquilo, uma volta no parque. E não é. Não é, vai acontecer e você Se estiver tem que estar preparado mentalmente para aquilo, já era. Exatamente. E isso, voltando, como eu conheci o Pablo, isso é difícil alguém falar isso para você. Hoje você não escuta, não existe um local que você consegue procurar isso e está escrito. Às vezes é um pouco de conflito, não quero colocar há um trabalho muito bom que fazem nutricionistas e pessoas relacionadas ao esporte, como no teu caso, mas no caso dos stage race, ou seja, tudo se aplica muito bem a qualquer maratona, cross country, provas de um dia. O problema é que as provas por estágios vão colocando fatores que, digamos, o ser humano vai se degradando. E é muito difícil, tem pessoas que realmente têm essa experiência, então é muito difícil dar com profissionais que tenham essa experiência. Eu sempre vejo, este ano tive a mesma situação com pessoas que eu conheço, e até uma pessoa, acho que foi na quinta etapa, se acercou, ou seja, tinha jantado com ele e teve problemas. Me falou, não, basicamente problemas de estômago. Todo mundo reclama que a água está ruim, não, a água está perfeita, não há problema com nada, o problema é você. O problema é a gente, o problema somos nós. Todo mundo, não, que a comida é muito boa, não, o problema é a gente mesmo. E eu sei que há muitos, eu sou um pouco, não é que sou contra, mas nesse tipo de provas as coisas têm que ser simples. Como eu falei em inglês, keep it simple. E isso funciona. Quando você começa a complexizar a situação, por exemplo, no caso de alimentação, a pessoa fala, você tem que ter carboidrato e proteína, e isto, recovery, pré e pós. E chega uma hora, você tem uma quantidade de coisas que eu chamo químico, pois são produtos que de algum jeito são sintetizados, que funcionam muito bem para treinos, funcionam muito bem para provas de 3 horas, 2 horas, 1 hora, funcionam muito bem por toda essa energia. Só que o que acontece? A gente não está acostumado a se alimentar desse jeito. Então, nosso corpo, sempre falo o mesmo, precisa de comida. E um dos erros que as pessoas fazem é que termina o pedal e já começa a fazer shakes e as coisas. Começa a terminar o pedal e vai, por exemplo, eu recomendo, lá em Guaratinga, sempre no acampamento, tem uma senhorinha que está fora do acampamento, essa é a minha dica, sempre dou. Cara, você termina a prova, se desfaz da bike, vai para a lavagem, banho, e urgente vai nessa senhorita que faz um PF maravilhoso, assim, uma pilha de... E é simples. Eu tenho uma pessoa que eu aprendi muito dele, que é Peter Wessel, da Eslovênia. Eu fiz 2 vezes Brasil Ride com ele, fomos campeões as 2 vezes. Ele é simplesmente, hoje, um dos, podemos dizer, 2 ou 3 melhores atletas da categoria no mundo. E ele tem uma experiência superlativa. E ele lembra, nesse sentido também, terminamos muito alinhados, vamos a comer urgente. O sea, meia hora depois de cruzar a linha, já estamos nos alimentando. E ele me criticava, porque o PF que tem um PF brasileiro, de tudo. Arroz, feijão, carne, molho, ovo, tá. E ele fala, não, eat food, just simple food, one thing. Uma única coisa. E ele pegava um pratão assim de macarrão, sem nada, apenas colocou um pouquinho de azeite de oliva e comeu, porque é certo, o corpo você tem que facilitar o mais possível, o corpo não está em condições, de comer feijoada. Então, muito menos está em condições de absorver químicos, pós-treinos e essas coisas, que funcionam muito bem aqui em casa. Então, essas são coisas que a gente... E eu via muito situação. Eu comentei que fiz esse comentário na janta, e depois sempre falo, no Brasil Ride, que é uma prova normalmente quente, a gente bebe muita água, bebe 6 litros, 7 litros, pode beber, ou mais de água, que se você misturar essa água com, por exemplo, com carboidratos, e muito pior, com proteínas, teu estômago vai parar. Vai parar. E você não vai sentir vontade de beber. Então, o único que eu uso é isotônico. E esta pessoa que escutou, lembro, eu estava aí, estávamos jantando, escutou, e me encontro com ele no dia seguinte na trilha. Me falou, cara, hoje fiz o que você falou ontem na janta. Só outra pessoa me falou. Simplesmente porque coloquei só isotônico na água. Então, essas são pequenas dicas que fazem coisas bem fáceis, muito mais simples e ajudam demais no processo. Não? Então, bom, isso foi um pouco a ideia de colocar essas experiências que há
muitas, não? Sim. E eu aprendendo de pessoas que sabem muito mais, como neste caso que destaco, que Peter Wessel, que é uma pessoa fora de série que Arthur conhece e realmente um amigo meu também da vida, que agradeço muito ter conhecido ele. Eu ia te falar, você já veio dando uma série de dicas pra gente, com muita experiência, mas fala um pouquinho da onde veio tanta essa experiência. Primeira foi o Cape Epic, primeira de 5 seguidas. Conta pra gente o que você já fez de ultramaratona. Eu fiz Cape Epic em 2009 e depois aí meio que parei porque me dei conta que eu precisava, já tive um super parceiro nesse momento, mas que eu queria para estar competitivo, um parceiro mais em linha do que eu precisava. E nesse momento, e aqui no Brasil, é muito difícil, porque aqui estavam se desenvolvendo provas de um dia, tipo, eu falo, Big Biker. E esse horizonte das pessoas, era muito difícil para alguém, vamos na África, competir 8 dias. Era muito difícil achar essa pessoa que também tinha que ter uma boa vibe, ser de minha categoria não possível. Era muito, eu estava com 40 e longos nesse momento, mas isso já meio tinha desistido, eu queria fazer uma boa prova. E nesse momento me conheço um grande amigo meu, português, ele acabado de chegar de Portugal ao Brasil, que morou até pouco tempo aqui no Brasil, que era Nuno Jorge, e ele mesmo falou, você fez Cape Epic? Me viu com a camisa Cape Epic, primeiro pedal dele, e me chama e me diz, você fez Cape Epic? Sim, fiz. Eu quero fazer, vamos junto. Vamos! E eu vi que era forte e tal. E assim faço o meu segundo Cape Epic. Só que nesse momento, como parte do processo de preparação para o Cape Epic, a gente decide ir no Brasil Ride. Então a gente faz em outubro o Brasil Ride de 2012 para fazer Cape Epic 2013 juntos. Foi ótimo, porque fizemos um super bom Brasil Ride na época da Chapada, que era espetacular e todo mundo conhecia que a Chapada foi um paraíso. Tinha dificuldades e eu entendo por que o Brasil Ride saiu lá, dificuldades logísticas eram grandes, e aí fomos no Cape Epic. E a partir daí fui fazendo todo ano Cape Epic Brasil Ride, Cape Epic Brasil Ride. Em 2014 eu faço uma mixta, Cape Epic, com uma sul-africana. Ficamos a 30 segundos de um pódio. Olha. A 30 segundos para o mais perto que fique um pódio. Mas foi uma baita experiência que com Lolita, se chama Lolita Van Aert, ela. E foi essa ligação entre vocês? Bom, um dos capítulos do meu guia fala da parceria, da importância da parceria. Então você tem que ter o parceiro. E eu entendia que, eu olhava assim, eu não me imaginava fazendo um Cape Epic com ninguém das pessoas que pedalava final de semana, todo final de semana, andava muito Mariporá também aqui na região, e não havia ninguém que eu achasse com essa, não sei, é algo conexão. Tanto, essa conexão, essa boa palavra, que me imagine realmente fazendo dupla com ele, com as características também físicas, com a característica também de um certo profissionalismo. Quando eu falo profissionalismo, não quer dizer trabalhar disso, quer dizer fazer as coisas bem feitas. Sim, é compromisso. Dedicar, exatamente, né? se dedicar, planejar de um jeito profissional. E não entendia, então eu entendi no primeiro momento que precisava buscar alguém, talvez que não estivesse aqui, e na África do Sul, as ultramaratonas, pelo Cape Epic, estavam muito mais avançados. Era muito mais fácil achar alguém que já tem experiência. Por outro lado, eu precisava de alguém com experiência, porque eu já tinha passado. Eu não queria alguém que não sabia de que se tratava, porque fica muito desequilibrado. Se você tem 3, 4 ultramaratonas e vai com alguém que nunca foi, é difícil. Porque não falo que seja impossível, mas é muito mais difícil porque as duas pessoas não estão falando a mesma língua, as duas pessoas não têm a mesma expectativa. E as duas pessoas não sabem do mesmo jeito ao que vão se enfrentar. Sim. Então, nem lembro como, internet nesse momento, eu buscava, eu olhava resultados, e aí, felizmente, nesse momento Facebook estava incipiente, não? Mas ainda assim serviu como ferramenta para ir conhecendo e ia cutucando. Apareceu e Lolita falou, vamos junto. Não, sei que nem lembro como foi. Não, agora me lembrei. No caso dela não foi por internet, foi que em 2013, com Nuno,
ela competiu com outro português. E foi por esse lado que a gente se contactou e falamos, vamos juntos e vamos. E depois, a partir daí, foi 2000, com outro sul-africano, na Grandmaster, já em 2015, que me acompanha também no Brasil Ride, e depois 2016 também com ele. E aí parei. Foram 5. Eu senti que Epic tinha fechado um ciclo, talvez comigo. Tinha mudado um pouco o tipo de prova, era virou muito mais comercial, eu senti que não tinha esse espírito que tinha no começo e que, por outro lado, haviam provas muito mais interessantes. O Cape Epic tinha essa bandeira, ser a primeira, então você tinha que fazer essa porque não havia outra. E hoje em dia temos, tanto no Brasil Ride, como temos na América, temos no Chile, hoje aparecem algumas até na Argentina, tem Costa Rica, tem na Colômbia, a Legenda Eldorado, que é uma prova que eu fiz, que foi fantástica, e na Europa tem muito. Então acho que vale a pena ir conhecendo outras provas. Eu não voltei lá, também os custos foram aumentando, crescendo muito do que foram crescendo demais a meu critério. E bom, e dinheiro, acho que ninguém sobra. Acha na árvore. Não achamos na árvore. Então, até um pouco por isso que fui migrando a este tipo de provas, quantidade de provas, e também por isso fui me dedicando um pouco mais a cross country nos últimos anos. Legal. Ainda sobre a ultramaratona, você comentou que fez parceria com o pessoal da África do Sul lá. Como que foi essa conexão a nível de treinamento? Como que vocês conseguiram parear essa parte de treinamento? É bom. Eu sou expert, digamos, em fazer parceria com pessoas que nunca pedalei na vida. O único parceiro que pedalei na vida foi no Uno. Todos os outros nunca não pedalei. Nunca tinha pedalado com Lolita, nunca tinha pedalado com AZ, nunca tinha pedalado com Peter Wessel, nunca tinha pedalado com Raul Navarro. Que E também, todas deram muito certo. e todos, especialmente Peter, sim, não, todos deram super certo. Todos super certo. Valério na Colômbia também. E Valério na Colômbia, não, Valério é bom. Valério, nesse momento, Valério era campeão português de maratona e ele queria um parceiro que tivesse acima de 50, porque na Colômbia era por soma de idades. Então, desse jeito, ele ia na categoria de 80. Sim. A gente tinha a possibilidade. Só que ele está com 30 e tanto, campeão português de maratona. Olha a fria que o Pablo se enfiou, né? Eu só vou fazer uma ultramaratona com o atual campeão português de maratona. Subindo a 4.600 metros de um vulcão, todo já começava em 3.000 metros a prova. Uma prova muito dura, a lenda, né? É uma prova... Então, essa foi uma loucura que não sei se faria de novo, não? Mas, entre outras tantas, né? Mas, bom, como se faz a distância? Indo a pergunta aqui do Michel. É uma pergunta. Eu acho que passa por essa comunicação. Não, eu falo, mas estou lembrando porque escrevi disso, né? Está também no guia. Como faz? E basicamente você vai vendo hoje com as ferramentas que temos Strava, você vê se o outro cara está performando ou não. Hoje é muito fácil comparar performance, né? Mas não tinha potência, não tinha potência nessa época. De fato, o meu parceiro, Raul Navarro, eu gosto demais dele, ele é venezuelano, e ele, hoje em dia, eu vou dizer, ele é o ciclista mais reconhecido na Venezuela. Já me encontrei com pessoas que me falaram, meu parceiro falando de Raul Navarro, o professor Raul. E é muito conhecido lá. E ele é um cara que já este ano fizemos, ele está com 60 anos, e ele, bom, um condicionamento físico, e ele é um cara que, ele é formado em educação física, porém nunca trabalhou como educador físico, mas ele tem conhecimentos, ele se autotreina. Ele nunca teve, ele se teve medidor cardíaco. Ele usava um tipo Katai com ímã, na roda, e foi muito legal porque o primeiro ano que fizemos juntos eu tinha um GPS que pifou e ele tinha o Katai que tinha perdido o imã. Então, os dois fazendo KPI Brasil Ride e pedalávamos e íamos perguntando quanto falta, que quilômetros estamos, quanto falta para o apoio, porque os dois estamos completamente cegos. Então, ele é um caso, e cara, só que eu sabia que se você vê os resultados, você vê que o cara é campeão venezuelano de estrada, de campeão de esto, bom, o cara anda bem. Eu sabia que o cara andava bem.
me assustei quando, bom, logicamente comecei a ver o Peter Wessel, eu tinha proposto para ele e um dia vejo que tirou 5 minutos de Bart Brenchens em uma prova. Falei, aí estamos um problema mesmo. E até foi engraçado, acho que primeiro Brasil Ride que você foi com o Peter, eu lembro que eu perguntei, Pablo, como é que foi o Brasil Ride esse ano? Eu lembro que o Pablo me respondeu, não lembro, porque eu não lembro muito bem como é que foi, porque Foi pegado. Não, né? Foi eu acho duro, que essa né? história, eu recomendo a todo mundo, essa coisa de, para mim, a maior experiência, o mais lindo de todo, acho que justamente são provas, por isso eu falo, provas ultramaratonas são em dupla. Este ano se fez o Brasil Ride com algumas categorias em solo, eu não curto, porque acho que não é a prova, é muito mais do que a prova, que a corrida, é muito mais que isso. Então, para mim, foi a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo. De que uma pessoa, o Peter foi um cara que me falou, olha, quando vi essa situação do Bart, eu falei, eu não tenho condição de competir com você. De jeito nenhum, iam fazer uma prova jogando a luz, não sei o que, eu falei, não, desculpa, eu estou muito aquém. Eu vi os números dele falando de potência, estamos falando de um FTP de 340 FTP. Nossa, pô, forte. Um cara de 57 anos hoje com Muito 62 forte. quilos. Estamos falando 4 quilos, 4 Watts quilo, quilo, né? 4,5 por quilo Não, já fácil. é um São nível, números de né? elite. Então ele falou, no problem, eu não conhecia ele, era todo pelo computador, não conhecia ele, nos conhecimos em um café, eu me apresentei com ele em um café, eu sou Pablo, tudo bem, assim, e depois contactei. Ele falou, não tem problema, vem passar umas semanas em casa. E me fui passar 3 semanas lá a pedalar, a competir e a consertar lavadora, porque ele faz serviço branco, então a gente colocava as bicicletas na caminhonete dele e saímos, terminava o serviço de consertar lavadora, geladeira, tudo isso. Onde estava o último cliente, a gente começou a pedalar. Que beleza. Então, isso te dá essas provas, entendeu? E por isso é bom não ficar no cantinho, a segurança, chama o meu vizinho aqui do Japi, porque está do lado. Acho que o desafio é maior e te compromete mais, justamente, porque você fala, e se o cara está muito forte, então vou treinar mais. Aí se passou, vergonha. Você exige mais de você mesmo e acaba dando mais. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ou seja, este ano com o Raul, ele passou por um Covid, eu passei por uma cirurgia e tal, e os dois estavam super apreensivos, né? Eu falava, não estou melhorando. Era engraçado, não era, estou ruim, não, falávamos, estou melhorando. O sea, era engraçado, sempre o vaso, o copo era um pouco mais cheio, ninguém falava uma conversinha já de, olha, não sei, não estou conseguindo, não, estou melhorando, estou melhorando. Muito bom. Sensacional. Não, muito interessante. Pablo, a gente está falando especificamente, né, hoje sobre ultramaratonas, mas é legal a gente falar também que você é um atleta versátil, né? O XCO, eu acho que é uma paixão sua também, né? Eu também é uma modalidade, eu acho que cresceu muito no Brasil e para quem chegou há pouco tempo no esporte, o XCO nos últimos anos aqui no Brasil cresceu demais. A gente teve uma etapa da Copa do Mundo aqui em Petrópolis e é algo que, assim, na minha opinião, ainda faltam provas, né? Aqui na nossa região e inclusive no Brasil, são poucas as provas de XCO mesmo, né? É uma modalidade olímpica, mas eu sei que é uma paixão sua também. É um esporte, eu digo que é um outro esporte dentro do mountain bike. A gente não é só pedalar o XCO, né? Fala um pouquinho como é que você conseguiu se preparar nesses anos que você fez prova de XCO e maratona, porque a chave tem que ser vira. Eu vou fazer uma pergunta a meus entrevistadores. O melhor atleta hoje em dia, na atividade, no mundo. Quem é? Sim, quem é no mundo? O melhor Um hoje? nome já. Do ciclismo? Sei Sim, lá, vamos falar... do esporte. O Nino. Nino Schurter. Eu vou ficar Nino e Yolanda, eu sou apaixonada por ela. E Paulinho. Paulinho. E Paulinho tem 4 camisas em 2022 campeão mundial. Só o único falta para Paulinho na medalha de ouro. E ele em quê? Versatilidade. Ele é maratona, cyclocross, XCC, XCO. Ela pedala, né? A completidade. Eu sou apaixonado por ele, porque justamente uma tela completa. Nino é XCO. XCC, XCO. Entendeu? Então,
salvando distâncias, uma coisa que me incomodava antes de todo o problema das drogas de Armstrong, era que ele só fazia Tour de France. Eu não gostava, nunca gostei disso. Isso da época dos ciclistas do Eddy Merckx, que faziam, ganhavam as clássicas, depois iam no Giro, e me mandavam no Giro, e depois subiam no sei. Isso. E acho que, no meu caso, chegou uma hora que as maratonas grandes, assim, haviam dois problemas. Uma que tem um tema de recursos e de tempo. E muito você precisa, uma semana, 10 dias, precisa mínimo, são 2 semanas que te levam na ultramaratona, uma grande quantidade de dinheiro, porque não sendo profissional, pode ter algum apoio, mas a gente tem que pagar, viajar, inscrições, e tudo outro. Então acaba tudo limitado a uma única prova e muito difícil depois fazer outras provas. E eu descobri, e outra coisa, uma coisa que já da vela, a mim me marcou muito. Eu falei que competi no Mundial e depois eu fui campeão sul-americano. Que a mim me marcou enormemente na época da vela, eu vestia a camisa do meu país. Cara, é algo que poucas pessoas, e eu vou dar uma recomendação, porque este ano vai ter um Pan-Americano no Brasil. Na hora que você veste, que aí veste azul e branca, vocês sabem, você se transforma. É outra história. Não tem nada a ver. Ou seja, uma prova mundial, um Pan-Americano, que são as provas que nós, como amadores, podemos acessar não podemos acessar uma Olimpíada. De fato, poucos elites podem acessar uma Olimpíada. É algo que eu falo até me dá arrepios. É uma coisa muito estranha que se produz quando você veste essa camisa. Então, eu queria fazer isso, eu queria voltar a ter uma representação internacional, não como Pablo, sino como Argentina. E a primeira grande que eu tive foi aí que me dou conta que o XCO e um amigo nosso, Jusmar, quem conhece o Jusmar Correia, ele é apaixonado pelo XCO e me fala: você tem que vir ao XCO, você vai andar bem no XCO, você pode ser campeão pan-americano, vamos. Eu falei: vamos lá. E aí vou, meu primeiro pan-americano na Colômbia. E com expectativas desconhecidas, tinha feito 2 ou 3 XCOs na minha vida, é um mundo diferente, mas tinha treinado muito e feito bastante os trabalhos do jeito certo. Viajo para a Colômbia na altura, nesse momento estamos na mesma equipe com Bruno Lemes, com Edson Resende, também dividimos a casa com Karen Olimpio e o irmão dela de Carlos Olimpio. Então fizemos um bunker lá, onde ficamos 3 semanas aclimatando a altura. E eu vou lá, fui o primeiro a competir e ganho medalha de bronze. E para mim foi uma coisa que muito distinta, foi muito distinta a todo. E aí, o que foi que mais me impactou? Porque me dou conta, quando começo a ver a mídia na internet, que quando você vai num Pan-Americano, tua medalha vale o mesmo que pode valer a medalha da Vanzini. Não importa se é categoria C, 2 ou D de 60 e tantos anos. Exatamente o mesmo valor. Você, como na Olimpíada, você coloca os países, ouros, pratas e bronzes. E você vai acumulando lá. E você vai ver no medalheiro. E eu lembro que foi a primeira medalha argentina, foi a minha. Olha, que máximo. E eu não era consciente disso. Então, eu falei: nossa, isto é muito bom. E me dei conta que aí veio o medalheiro quadro, e a Argentina já tinha subido, porque foi o primeiro dia, não? Os Pan-Americanos são eventos de 4 dias, na verdade, lindo, uma coisa que não é que roda. Então aí me picou o mosquito do XCO, achei fantástico, achei provas. Por outro lado, é uma coisa que me dou conta, eu tenho uns problemas, logicamente, estou com 57, 58 quase, já tenho uns problemas de mãos, de ossos e essas coisas, e as provas por etapas machucam bastante. E eu estou senti muito neste high também, que chega uma hora que, e engraçado, você não vai acreditar, mas eu vou dizer, é muito mais seguro um cross-country do que uma maratona. Porque você no cross-country sabe exatamente, você conhece até a última pedrinha que você vai passar. Então você não tem nada... Tem surpresa, né? Esteja, por exemplo, o que acontece? Você vai numa maratona, vai descer, não sabe o que é. Não sabe o que há, não sabe se entrou na velocidade certa, então muito mais, além de que se pode machucar de sentido pelo próprio atrito, problema, digamos, como eu falo, cansaço,
No XCO, em 1 hora, você sabe exatamente como... Lembra quando Ayrton Senna fazia as voltas essas de treinamento? Cara, era perfeito, porque ela já tinha toda na cabeça de como era a voltinha toda da pista, e XCO é assim. Uma vez a gente até conversou sobre isso, eu comentei até com a Cris isso uma vez, que o XCO, o cross country, às vezes as pessoas, né, quando olham, a gente olha uma prova, pensa que aquilo está acontecendo, começou ali e acabou ali. Mas a preparação de uma prova de XCO para o atleta, às vezes ela é mais longa que uma prova de maratona, porque tem toda a parte de reconhecimento da pista. Às vezes você vai fazer a pista lá andando, né? Para conhecer realmente terreno, pista, você vai fazer várias voltas para memorizar a pista, as melhores linhas. Vai e volta. Exatamente. Então, assim, quando você vai correr no domingo, que seja, você já teve 2 dias de prova praticamente, que a prova já começou para você, fazendo reconhecimento, preparando equipamento, tudo isso. E às vezes ela acaba sendo maior a preparação do que uma prova de uma maratona de um dia. Né? Eu tenho uma coisa que confirma essa história, que justamente essa medalha, eu devo essa medalha de bronze, primeira que tive, a um trabalho que fazíamos nesse momento com meu treinador, Kleber Tamaguzuko, que estava conosco na Colômbia. E fomos Bruno, Edson e eu à pista, não? Falamos, vamos resolver a pista. Então, fomos andando em alguns lugares e havia um lugar com uma curva assim, um drop, umas valetas. E eu falei, ele falou, não, é por aqui. Ah, falei, não, Kleber, eu vou passar por aqui, porque não quero arriscar, imagina. Ele falou o seguinte, você que veio, me falou. Não, vem tentar uma medalha. Essa linha peba. Essa linha é o campeão. Qual linha você vai escolher? E me colocou, a primeira vez porque normalmente não estava acostumado a esse diálogo, não estava acostumado a esses códigos. O sea, de você ter que decidir 3 dias antes por onde ia passar. E aí me colocou num problema. Então, bueno, a partir de aí comecei a treinar essa passada nessa valeta, que devia atravessar uma coisa meio complexa. Não era difícil, hoje em dia não vejo tão difícil hoje em dia. Nesse momento para mim era mais difícil, porque não tinha tanto conhecimento técnico. O assunto que largou, acho que foi na primeira ou na segunda volta, eram 3 voltas, acho que na segunda volta chego nesse ponto com um chileno e o cara da Costa Rica. E os dois na minha frente, eu estava em quinto. E eles meio que se enroscam justamente, porque chegaram meio assim, e eu lembro a linha dura, que era a valeta, era no meio. E eu lembro que não havia lugar, mas eu gritei, fui assim, abri os cotovelos, vou passar. E passei. O cara da direita caiu, o de esquerda meio se parou, encostou o pé e foi embora. E aí ganhei o bronze. Entendeu? Se não era por isso... Foi a linha do campeão. Porque não tinha passadas, não tinha muito lugar para ultrapassar, entendeu? Foi essa a diferença. Ter ido, ter analisado, ter estudado com o treinador, decidi, falei, tem que ser por aí. Realmente, nesse momento, eu falei, nossa, eu tenho uma imagem, falo agora e me lembro da imagem essa. Eu passei e essa foi a medalha. E foram 4 mundiais também, né? Foram 4 mundiais, mundial é muito bacana. E outra coisa que acontece com os mundiais e com os cross-country, que é um jeito bom, também, nós somos masters, sempre falo mesmo, somos masters. Não, porque às vezes tem atleta master que se acha que é elite. A elite já passou quem foi elite, a gente é master, então tem que saber coordenar e combinar a vida, o esporte, a vida com as pessoas que dividimos a vida, e tudo isso. E o que tem de bom é que o cross-country você pode viajar, conhece um lugar que com certeza nunca foi e nunca iria. O processo treino, sempre falo, 3 dias antes do mundial está perfeito. Você chega lá, um dia de aclimatação, monta a bike, segundo dia treina bem, terceiro dia só vê se nada mudou, quarto dia a fazer a prova. E tudo isso se faz em muita harmonia com as pessoas que te acompanham. É muito bom. As provas por etapas são muito demandantes. Ir acompanhado não faz sentido, porque outra pessoa realmente não passa bem. E você termina, a vezes tem pessoas que você chega, a partir daí dedico 3 ou 4 dias a passear, você está morto. Tá? Ou então, não é legal. Eu falo, neste mundial, não, no Pan-Americano. Este ano fui na Argentina, foi em Catamarca, eu ganhei medalha de prata. Dia seguinte, todos os dias de treino, Mônica estava fazendo trekkings. Uns trekkings bons, uns trekkings a montanha. E ela guardou um que eram
45 quilômetros a pé. O dia seguinte do Pan-Americano, fomos fazer 45 a pé, eu estava zero. Se fosse uma ultramaratona, não teria condição. Não ia dar. Sim. Não teria condição, você fica jogado uma semana, 10 dias jogado. Então, por isso, amo o cross country, acho que é mais inclusivo nesse sentido. Socialmente é muito bacana, eu gosto de viajar, organizo com outros parceiros, alugo uma casa, é bem bacana. Isso é legal para quem às vezes tem um filho pequeno e Exatamente. você consegue ver o pai, a mãe, tá ali, tá gritando, são 4, 5 voltas, né? Eu tô dizendo isso em nível aqui regional, né? Eu sou muito amigo do Gustavo Jorge, a gente Isso. viaja muito junto, ele tem um filho de 6 anos, não sei o quê, fã do pai, fã da bike, fã de tudo, conhece todos os atletas do mundo, e ele vai, pira, vendo o pai competindo, e depois vamos todos jantar, e depois no dia seguinte tem treino, então é bem, eu recomendo muito, de novo, vai ter Pan-Americano este ano, no Brasil. Pan-Americano no Brasil. Pablo, eu tenho uma Vamos nos dúvida. preparar, né? É. Eu tenho uma dúvida. Você fez o Mundial no Canadá, que eu lembro, em Monte Santana, que é uma pista, acho que é a mais hoje, uma das mais clássicas do circuito mundial de cross-country. Fez em Andorra. Primeiro, né? Sim. A dificuldade técnica da pista. Porque olhando da TV, o que os caras fazem, a gente fala, não, é um absurdo, eu nunca vou conseguir pedalar aqui nesse lugar. Você que estava lá dentro e pedalando na De pista. novo, a gente conheceu, ou seja, os mundiais Masters são mundiais Masters. E você tem gente muito Master. Estou falando de categorias D2 e tem essa categoria E um francês, que não sei quantos já deve ter, mas é impressionante ver essas pessoas com essa idade encarando a pista. Então são pistas para Masters, são pistas super duras, duríssimas, fisicamente. Porém, com dificuldades médias. Já nos Pan-Americanos é diferente, porque você vai andar na mesma pista que a Elite. Essa é a grande diferença. Entendi. Por exemplo, eu tive um segundo Pan-Americano na Colômbia, que para mim foi terrível, acho que fui sétimo, foi muito ruim, que a pista, eu levei um susto. Muito ruim, sétimo. Mas eu pensava outra coisa, cheguei lá e já sabia, tinha visto no YouTube alguns vídeos, e realmente havia um drop que teria uns 2,5 metros que caíam, ou seja, havia coisas que realmente eu não estava preparado para isso. E por quê? Porque a pista era a mesma para a Elite que para todas as categorias. Então, no Mundial, é um clássico que você vai ter dificuldade, vai ser muito dura, porém, não vai ser algo que vai arriscar, porque ninguém quer, e logicamente, a pessoa de 60 anos, quando cai, não é como quando cai. Você viram a Nino cair quando desceu, caiu de cabeça, levantou, estava meio tonto, desistiu, mas uma pessoa de 60 é mais provável que vá terminar na UTI, talvez. Então, não faz sentido esse tipo de risco, assim, de colocar esse tipo de exigência. Né? Assim que, mundiais eu recomendo altamente para qualquer que quiser um pouco fazer algo diferente. É muito mais barato. O sea, só para ter uma ideia, a inscrição do Mundial são $100. São R$400. Uma inscrição em qualquer ultramaratona, estamos falando $5.000, $6.000, $7.000. Então, na verdade, e muitos, tenho pessoas que conheço aqui do Brasil, de minha categoria, tem uma pessoa que sempre viaja, estão todos os mundiais, porque para eles são as férias. Ele vai e faz uma prova honesta, curte isso e viaja. Entendeu? Então, é uma coisa que também recomendo, porque você está falando, vamos falar um pouco de ciclismo amador. E não vale a pena colocar todas coisas como super profissionais, porque esses são profissionais. A gente faz outra coisa. Somos masters, temos que combinar nossa vida, nossas atividades, Trabalho, conciliar tudo, ter harmonia nisso e poder seguir. E seguir empolgado. E voltar com vontade. Se não fica um negócio que não vai. Colocar exigência de profissional quando não sei, acho que aí vai ficar maçante, você perde o interesse, Exatamente. perde o amor por fazer aquilo. Né? Exatamente. Uma coisa só que você tinha perguntado, falando de GCO, quando eu comecei com GCO também me envolvi no desenho e construção de pistas, porque também achei, a partir dessa viagem na Colômbia, falei,
eu preciso fazer algo, aprender a saltar, aprender. Então, falei, que melhor jeito que construir. Então, comecei a construir pistas. Até quando foi aqui, quando começou a pandemia, eu mudei aqui no Japim, uma casinha que alugava, e tinha uma descida, e aí construí, lembra, o saltinho, fiz uns pulos para treinar, não podia sair da casa, então a gente pulava aí, não? Mas comecei a entender melhor o esporte, comecei a entender melhor o funcionamento da bicicleta. Quando você faz uma curva, tem que desenhar a curva, não é só andar a curva, tem que entender como funciona a curva. Então me ajudou muito, aprendi muito realmente. Hoje, se a gente pegar alguns atletas de alta elite, como até o Henrique Avancini, que constrói suas pistas, isso acaba voltando para ele como, né, um benefício, ele entender o funcionamento da bicicleta no terreno, entender como o terreno funciona para a bicicleta e vice-versa, a bicicleta acaba, como o pneu, a gente consegue um grip nessa curva e etc, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, Pablo? Também para quem gosta do esporte, entender um pouco sobre o terreno que você está pedalando em cima, né? A famosa pista de Petrópolis, ele teve boa parte do... Não é que ele fez a pista de zero, mas muitas das definições de como devia ser a pista, a dinâmica da pista, porque ele entendia essa pista. Por isso, quando teve que sofrer algumas alterações, ele não gostou. Sim. E eu entendo por quê. Porque ele tinha pensado a pista de um jeito e a UCI decidiu que devia ser de outro. Ótimo, ótimo. Para entender que... Você também mexe na sua bike aqui na sua casa, né? Como que isso te ajuda na ultramaratona? Ter esse entendimento mais da um bike, capítulo, da mecânica? mais um capítulo. Exatamente. Sempre falo, eu vi pessoas que, eu levo na revisão, fiz revisão, levo na revisão, pedala, não, você tem um barulhinho, não, o câmbio não passa. Não, você tem que saber. Porque eu, felizmente, nos últimos anos, sempre contratei serviço lá, não? E isso ajuda na recuperação. Se você vai competir em alto nível, digamos, se ajuda muito a ter uma... Mas quando você está na bike, vão acontecer coisas. Por exemplo, cortar um raio. É muito comum cortar um raio. Isso aconteceu quando fizemos com cachola. E você tem que... Quando corta um raio, o que acontece? Muitas vezes. Fica bamba a roda. E às vezes batem. Então, não só, você tem que saber entender a dinâmica de como você corrige isso sem esse raio. Para ter um exemplo, entortou na gancheira, você tem que ajustar o câmbio. Ou como transformar uma bike, um câmbio na marcha fixa, porque teu câmbio foi no espaço. Então, todas essas coisas tem que entender. E o único jeito de entender, o melhor jeito, é você fazer. Fazer em casa, entender que são as coisas, como trabalham, como funciona um freio. Eu lembro que a gente fez um hack em Campos do Jordão e eu lembro que eu observei muito. O que eu vou levar? Eram 4 dias, o hack a 4 na época. O que eu levo? O que eu levo? Essa é a pergunta. O que eu vou levar na minha mochila, no meu bolso, no meu camelback? O que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa, mas o básico para que você consiga continuar a prova, que às vezes você está num lugar que, né? E normalmente essas ultramaratonas, você é totalmente... Por mais que tenha o apoio e tudo, mas vai ter um tempo ali. E o apoio que você vai longo às vezes, né? Então, mas o básico você precisa saber fazer. Estourou uma gancheira, como é que eu vou resolver? Como o Pablo falou, estourou um câmbio. Vou ter que usar uma marcha só, vou ter que tirar o câmbio, vou ter que fazer isso, arrumar... E isso eu lembro muito bem, assim, o que eu levo? Isso aqui serve como... Eu consigo colocar minha bomba aqui dentro, pegar uma câmera de bicicleta, cortar, eu consigo colocar minha bomba dentro e isso serve como manchão também. Zip, o enforca-gato, a gente conseguiu usar, então essa é uma parte da preparação que é difícil a gente conseguir material sobre isso, né? Como me preparo? O que eu compro? O que eu levo, né? Hoje, igualmente, felizmente, acho que tem mudado muito. Hoje as bikes são muito confiáveis. É difícil hoje ver alguém com pneu furado. É muito difícil. Nossa, no último rádio vi uma pessoa só. Pelo menos onde eu estava, na minha frente. Não sei se para trás aconteceu. Mas é tudo muito mais confiável. Tudo funciona melhor. Tem evoluído enormemente todo. Então, isso é a nosso favor. Porém, pode acontecer, e se acontecer na stage race, que você tem mais 4 ou 5 dias pela frente, tem que resolver.
sea, no, por outro lado, no cross country deu problema e você pega a bike e vai embora. Porque você perdeu 3 minutos e já era muita coisa, entendeu? Exatamente. Eu tenho mais uma dúvida, Pablo. Já que a gente está falando de mecânica, está falando de bicicleta, você já teve experiência com vários tipos de bicicleta, full, pegou o esporte, como a gente conversou lá em 2009, os primeiros Cape Epics. Você chegou a fazer algum Cape Epic com alguma ultramaratona com uma bicicleta hardtail, rabo duro na época? Ou sempre você correu de full suspension? Em 2009 fiz 26 hardtail. Hardtail. Mas não havia outra coisa. Não havia outra coisa, entendeu? Você fala, se nessa época fazíamos de hardtail de 26, vou te contar que é duro isso, hein? Já em 2013, com Nuno, os dois de hardtail, só que 29, não? E depois, a partir daí, sempre fiz de full. Eu acho que ultramaratonas de full, claramente, é mais confortável. Sim, sem dúvida, é mais confortável. Peter Wessel, este ano, foi no Height de hardtail. Isso que eu ia te perguntar, mas dá para ir com hardtail numa boa também? Dá, não, acho que dá. Tem alguns casos. Eu sou fã da hardtail. Eu sou agora estou só de hardtail. Sou fã da hardtail por várias coisas. Eu gosto da sensação de pedalar hardtail. A hardtail é muito mais responsiva. É muito mais leve. Não sei, a mim me sinto melhor com a hardtail. Tem pontos nos quais, logicamente, uma full é mais eficiente. Sim. Há um fator que é a simplicidade, de novo, voltamos a esse assunto da simplicidade, e os custos. Uma hardtail, você pode deixar ela sempre em perfeito estado, com muito poucos recursos. Já uma full, por exemplo, agora depois do Brasil Ride, que teve chuva, nossa, você tem que desmontar toda a bicicleta. E, por exemplo, cada vez que voltava, devia tocar todos os links, que é uma grana. Sim, exatamente. Cada rolamento enduro custa R$80. Eu tinha 8 rolamentos na minha bike. Então, já só de custo de comprar, tem que fazer choque e, bom, na frente, na hardtail é a mesma, sim, não? Sim. Você vai ter que fazer, provavelmente. Mas há muitas partes móveis, sempre acaba dando mais trabalho. Então, para mim, se eu não tiver que fazer uma prova determinada, eu prefiro ficar só com hardtail. Agora, logicamente, eu recomendo, é um jeito de ir mais, se vai mais descansado, em etapas muito longas. Evidentemente, por exemplo, voltando de Guaratinga, é uma etapa que tem um estradão que cada tanto tem uns buracos. E, logicamente, se em cada buraco você tem que ficar em pé, levantar do selim, vai cansando um pouco mais. Se você vai de full, encara o buraco e é outra história, entendeu? Essa é basicamente a diferença. Não acho que em outras situações seja muito mais descansado. É uma opinião que um monte de gente vai me dizer que está completamente errado. Mas é muito pessoal, né? É muito pessoal. Tanto que agora você está optando por uma hard novamente, né? Estou com a hardtail e estou andando, estou adorando e acho que, por outro lado, é muito mais importante hoje em dia montar. Eu sinto que uma hardtail com um pneu mais largo, usando 2.4, dá muito mais conforto. Um 2.4 com muito baixa pressão é impressionante, dá um conforto muito agradável. Só nessa situação que você vai andando e tem um buraco, mas depois em subidas técnicas, nas descidas, para mim a descida não faz diferença nenhuma, uma hardtail. Às vezes a gente tem essa ilusão, na verdade, esse pensamento para quem tem uma hardtail e pensa, poxa, essa bicicleta, eu quero uma full, às vezes até com pouco investimento, não precisa nem trocar de bicicleta nesse primeiro momento, com algumas coisas de configuração de bicicleta, de pneu, às vezes um canote dropper, esse tipo de coisa, você tem uma nova bicicleta super confortável, que você vai conseguir encarar alguns lugares com ela, que a full suspension também funcionaria da mesma forma. Eu acho que... Eu, pessoalmente, não sei se nunca tive, talvez, full suspension, o que me tinha encaixado do jeito mais certo, mas sempre, por exemplo, aqui no Japite, os meus melhores tempos de descida são de hardtail. Meus melhores tempos de descida são na hardtail. São meus pés da placa,
Caldeirão das Brujas, todos os lugares que já conhecemos, de hardtail são minha espécie. Não sei porquê. Eu estou lá, me sinto bem. E a outra, não sei por que funciona desse jeito. Agora, por outro lado, a full, acho que, por exemplo, quando você vai performando muito rápido, realmente é muito eficiente. Mas se fosse a pergunta, às vezes as pessoas que vão só para terminar, vão em outro ritmo. Exatamente. Então, vão em outro ritmo. Então, por exemplo, tem pessoas que me falam, mas um XCO. Sim, mas vou te dizer, o XCO, uma coisa que você falou, o XCO vai fazer Mont Saint-Anne, La Beatriz, a descida de La Beatriz, ou essas partes. A gente não está fazendo isso. Então, não podemos comparar com o que está fazendo Nino Shooter. Exatamente. Nós temos outras pistas, outro ritmo. Então, eu acho que, por exemplo, uma full andando a ritmo moderado, se você está com 40 por hora, andando, eu não tenho história, mas se vai andar a 25, ou a 20, ou a 15, Não faz diferença, eu acho. Entendeu? Então, eu acho que é um jeito de ser mais acessível, é um jeito de você poder ter uma bike muito mais top, com melhor equipamento, sem tanta despesa. Mas, não me cruzar vários para que estou completamente errado, e eu respeito, é minha opinião. Eu até rapidamente eu fiz 2 ultramaratonas, né? Eu transando 2 vezes de hardtail. E a minha primeira foi com uma hardtail de alumínio. E fui bem, a bicicleta funcionou. Depois voltei com hardtail, meu dupla de hardtail. Eu lembro até hoje quando a gente chegou numa etapa no pórtico lá, o pessoal estava entrevistando, o cara falou, mas ué, você tá uma bicicleta simples. Aliás, você está falando transante. Sim. Era uma prova que era perfeita para hardtail. Hardtail. E tem etapas muita trilha. Curtas, tinha uma longa, mas em etapas curtas, o terreno não tinha muito. Lembra que era muita subida, porém. Bom, por exemplo, uma prova que todo mundo faz de hardtail na Europa é Transalpes. Transalpes. Peter faz de hardtail. Porque sobe, é todo tipo gravel, o sea, rolado. Para que vai ter uma full? Para carregar para cima. Sobe 5.000 metros por dia, não sei quanto sobe, uma loucura. Para quê? Para subir 1,5 kg, 2 kg em um caso a mais? Vai de hardtail, é melhor. Funciona muito bem, então nunca foi algo que me limitou. Agora estou com uma full, tô aprendendo a andar com a bicicleta, mas a hardtail eu acho que ela tem isso, eu sei lá, eu acho que ela é mais, não sei, também como o Pablo disse, eu vou arrumar briga, mas ela é mais pura, assim, é diferente, eu não sei. Você associa ela ao antigo, mas o antigo assim, ao raiz, né? Parece que é mais assim, você pilota mais a bicicleta, você tem mais essa sensação de estar pedalando, mais essa sensação. Eu fiz um pouco para acompanhar um amigo, como eu tinha experiência em triatlon, e um amigo argentino, bastante dedicado, e cada vez que veio para fazer Ironman, falava, vamos a Ironman de Floripa, e eu tenho que nadar, aí, vamos. Bueno, me convenceu uma vez, me convenceu 2 vezes. A primeira vez eu fui com uma trequezinha de alumínio, com guidãozinho assim, todo uma trequezinha. Cara, foi ótimo, entendeu? A segunda vez fui com uma Cannondale de carbono, já sofisticada, com guidãozinho, e eu coloquei um clipe. Era a única, não, o ano anterior foi a única, havia 1.500 bicicletas, a única bike de alumínio. Era minha. E estradeira. E depois, o ano seguinte, não, 2, 3 anos depois, fui com essa outra. E eu sei, não vou dizer que uma crono não é muito, mas minha expectativa qual era? Exatamente, é isso. Minha expectativa era completar no melhor tempo poder. No final fiz o segundo ano em 10 horas e meia, coisa que sei que tem muita gente que rala muitos anos. Eu fiz em 10 horas e meia, porque eu sabia que devia pedalar a 30 km por hora. 32, uma coisa assim. Cara, 32, de novo, uma coisa aos caras que vão a 45 por hora. Então, o atrito que você tem aerodinâmico é muito maior que se você pedala a 30. Não tem tanta incidência, entendeu? Então, eu sabia que não ia fazer tanta diferença. Tirei 5 minutos, perdi. Perfeito, perdi 5 minutos no final dos 180, 180, né? Provavelmente perdi 5 minutos. Sim, é muito para. Não fez diferença na minha prova e não ia comprar e gastar uma fortuna que custa essa bicicleta. Então, é um exemplo, ou seja, raiz, porque na minha época era assim, a gente pegava a bicicleta, comprava no mercado e ia fazer triatlon, né? A gente falou muito sobre o equipamento, mas fala um pouquinho da sua preparação, que afinal a principal máquina
Sim. é o nosso corpo, né? A mais Ah. importante. Acho que essa que tem que estar mais alinhada para a gente poder fazer as provas, principalmente as ultramaratonas. E basicamente, a partir que comecei a fazer cross country, foi o ano que eu comecei a trabalhar com o treinador que é Clever Tamagusuku, que foi em 2016. E a partir daí, eu comecei a dedicar a primeira parte do ano, ou seja, já dividíamos, vamos dividir. Primeira parte do ano cross country, segunda parte do ano maratona, com foco no Brasil Ride ou alguma outra ultramaratona que possa aparecer. E basicamente, eu achei bem legal isso porque também faz com que o treinamento não é tão chato. Porque se você só treina para longo, de uma hora você fica maçante. Entendeu? Então, por exemplo, o treinamento de cross country eu considero super divertido. É duro, porque tem esses tiros insanos que a gente faz. Mas são treinos que, por exemplo, meu treino específico a vezes são 20 minutos. Ou seja, o bloco inteiro uma hora. 20 minutos eu treino. E esses 20 tem que estar bem feitos. Se o meu treinador fala, não, o importante são esses 20. Isso tem que estar perfeito. Depois outro aquecimento e cooldown. Pronto. E aí já está. Então faz com que é menos pesado. Eu não sei, na outra época curtia mais, treinar mais horas. Hoje estou um pouco mais... estou mais tranquilo com os anos. E já treinar 5 horas, 6 horas, se me transforma meio pesado. Não curto tanto. Precisamente de que mudei aqui, que a gente tem os amigos, a gente volta ao pedal e ficamos aqui tomando uma cervejinha com os amigos e conversando e batendo papo. Então, estou privilegiando um pouco mais todo isso, que ficar talvez um dia inteiro na bicicleta e chegar extremamente cansado e não conseguir. Então, eu acho que, do ponto de vista de treino, eu faço esses dois modelos, basicamente, como eu falo, porque normalmente o Mundial e Pan-Americano já estão para... Mundial mais para julho, pode ser até agosto, e o Pan-Americano março, abril, por aí. Este ano foi Mundial, foi em abril, de fato, passado. E, logicamente, seguindo um plano, e muito importante que falo, os treinadores, quem quiser ter um treinador, que acho altamente recomendável, porque ele te coloca esse compromisso fino, que a gente sempre treina sozinho. Os primeiros anos foram sempre sozinho. E era muito bom. Só que depois, quando você quer performar, precisa outro tipo de plano. E o treinador te vai regulando as cargas, como vai, quais as diferentes coisas, e você só executa, então é muito mais interessante isso. Mas uma coisa muito importante, e falo de novo para os amadores e para os masters, tem que ter treinadores que entendam que estão treinando uma pessoa, no meu caso, de uma categoria C2, ou de outras categorias, e também que são pessoas que têm exigências laborais e sociais, porque tem às vezes pessoas que falam, treino com o melhor treinador que treinou a fulano campeão olímpico. Sim, mas é muito provável que esse cara não vai te servir. Porque ele não vai ter a paciência para te treinar, porque ele está esperando outra coisa, e você não vai conseguir, porque realmente tem que ser uma pessoa que entenda o que, e especialmente com a idade, os processos e os modelos de treino mudam muito. Porque a capacidade de adaptar treino, o corpo, as capacidades fisiológicas mudam, as capacidades de recuperação mudam muito, e as capacidades emocionais também. Então, tem que ser pessoas profissionais que realmente tenham essa experiência. Tem que saber treinar, nesse caso estou falando por mim, pessoas masters. Paulo, você disse algo aí, que nesse último ano, nesse último Brasil Ride, você passou pela cirurgia e a sua carga de treino foi muito otimizada, que nem você disse, de horas, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia que para fazer uma ultramaratona, você precisa passar o dia inteiro pedalando. E às vezes, se você conseguir otimizar o seu treino, otimizar o seu tempo sobre a bicicleta e fazer algo realmente o que tem que ser feito, você com poucas horas por dia, fazendo de uma forma com qualidade, você consegue fazer uma prova, por exemplo, igual ao Brasil Ride. Acontece que, por isso, cada um é diferente. No meu caso, conversamos bastante esto com Clever, eu tenho muito histórico. Sim. Então, felizmente, esse histórico se conserva biologicamente. A fisiologia nossa, por exemplo, minha capacidade aeróbica não é que se conserva, também minha capacidade aeróbica cai muito. Porém, a memória
para recuperar essa capacidade aeróbica, permanece e volta rápido. Então, isso é muito importante. O sea, cada um é diferente. Uma pessoa que começa a pedalar, não sei, com 45 anos, com 50 anos, não é o mesmo que o cara que pedala a vida toda. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que todos conhecemos aqui, que tem uma capacidade gigantesca de se adaptar rapidamente ao treino, que é Haveli. Haveli, que além de ter essa característica dele, essa mágica, que ele faz o que quer com a bicicleta, ele é uma pessoa que pode parar, se dedica a seus projetos, para e um dia fala, bom, vou e treina uns meses e ele recupera, porque seu corpo tem essa memória. E ele volta muito bem. Ele foi no Mundial conosco e fez quinto no Mundial. Entendeu? Então, cada caso é um caso, e por isso é muito importante. Tem treinadores que só passam na planilha, mesmo que passam para todos, e aí não vai. Tem uma pessoa que entenda de onde vem essa pessoa, para onde vai e quem é essa pessoa. Ótimo, isso é bem legal. Isso é fundamental. Assim que, bom, só uma coisa que eu queria comentar, que também não falamos ainda, quando falamos de ultramaratones e tudo isso, no primeiro Cape Epic, e falar um pouquinho deste bonezinho que temos aqui. Essa almofada aqui. A almofada. Eu, quando fui, esse ano fui para o Cape Epic, que coincidiu que eu estava saindo da empresa que trabalhava aqui no Brasil, e eu falei, vou tirar um tempo de boa, saindo dessa empresa, antes de voltar a outros projetos. Então falei, quero fazer algo, e aí me envolvi, fui buscar, queria fazer um projeto social na África, já que ia para viajar para a África, olha, vou ficar por lá. E aí conheci umas pessoas que estavam começando este projeto, se chama Orphans Africa. Então entrei em contato com eles e logo após o Brasil Bike, diretamente me desloquei para a Tanzânia e me incorporei, mais que me incorporei, comecei um pouco a liderar uma parte do projeto, porque era um projeto muito pequeno, de duas pessoas que se juntaram, como se nós dois, e dizemos, vamos fazer algo, já estava a ideia. E eu me incorporei com eles, e é um projeto que a gente apoia órfãos em educação na Tanzânia, e hoje em dia temos 5 projetos, são escolas, já está todo muito mais desenvolvido. Imagina que o projeto começou em 2008 e me incorporei em 2009. A partir desse ano sempre continuei envolvido de algum jeito. Eu viajei várias vezes, 5 ou 6 vezes lá, a tocar os projetos em forma pessoal. E o que eu pensava, como podia juntar estas coisas, meu esporte e este trabalho. Então descobri que eu podia criar como uma equipe. A equipe basicamente está baseado nas camisas, no son merchandise de algum jeito. Quem compra e veste essa camisa, que nós temos a camisa de ciclismo. E durante todos os anos fui desenhando e fazendo essas camisas, esses jerseys, e fomos vendendo, e todo o lucro sempre foi se dedicando aos projetos, que não é a única fonte de financiamento, de fato, porque é bastante pouquinho que a gente faz, e muito também, mas é uma parte. Sim. O projeto se financia com outras fontes nos Estados Unidos, de doações, também de projetos que o próprio governo dos Estados Unidos oferece, porque é a ONG americana, mas nós continuamos fazendo nossa parte. O Orphans Africa Mountain Bike Team continua vivo. Quem anda no Japí sabe quem somos, conhece. seguro, todo mundo já conhece. E, bom, também aproveito e convido a quem estiver interessado em contactar. Temos um novo modelo de Procurem camisa lá agora. no Instagram, né, Pablo? A gente vai colocar Vamos aqui embaixo colocar, também, tá aqui isso embaixo mesmo. o link. E, Então- inclusive, essas almofadas aqui também são vendidas Isso. e toda a grana é revertida para eles, né? Exatamente. O resultado, esses são Mostra aí tecidos também, ó. africanos. Que lindas. A gente vai colocar o link aqui embaixo também para os interessados. Tem outras formas de ajudar? Logicamente, quem quiser fazer doações em forma direta, existe na página www.orphansafrica.org. E também teve casos de pessoas que se ofereceram como voluntários, e eu já viajei com voluntários que queriam fazer uma experiência. É muito interessante, é muito legal. Eu faz tempo que não vou. O ano da pandemia estava decidido a ir, caiu a pandemia, agora, bom, uma coisa ou outra, acabei não indo. Estou precisando ir. É algo que faz muito bem.
A mim, cada que eu vou lá, me sinto muito. É muito lindo. E mais ver que a gente começou, quando começamos, éramos umas huts, como se chama, umas choças, não? Umas choças de palha. Aí começamos a dar aula. Eu dava aulas de ciência e comecei como maestro voluntário. E hoje temos escola, que tem biblioteca, tem laboratório de ciência, tem energia elétrica. Pô, que legal. Hoje é uma escola super desenvolvida na Tanzânia, né, Sim, Fábio? muito bem graduada em termos de resultados. Somos 5 escolas, na verdade. Uma secundária, depois temos 2 nurseries, uma primária, e todos a ideia é autossustentável. Por quê? Porque nós sabemos que provavelmente nós temos para sempre. Então, os projetos se autofinanciam com as pessoas que podem pagar, pagam. E também tem geração de recursos temos fazendas, fazemos mel, várias atividades que são educacionais e geram lucro para os projetos. Então, pessoal, ó, quem quiser comprar uma camisa de bicicleta para pedalar aí da Orphans, entre em contato com o Pablo, compra a camisa, já marca um pedal com ele, já bate papo, pega, já vem pro Japi. Exatamente. E aí a gente consegue aliar o ciclismo com a ação social aí. Isso mesmo. Que é sensacional quando a gente consegue juntar essas começa a fazer sentido algumas coisas aí, né, Pablo? É isso. Exato. Pablo, a gente queria ficar aqui até amanhã. Tem muita história. Essa chuvinha, não? Então, Tá bem legal. mas, enfim, você aceita, já estou convidando, já aceita conversar mais um outro episódio? Mas claro outro que sim, dia claro que com a sim. gente. Claro que Tem sim. muito conhecimento, tem muita experiência e é um prazerzão ter te recebido aqui e estar aqui com você. Não, imagina, prazer meu. Obrigado por ter vindo aqui a este espaço, este cantinho no mundo que temos. E realmente estão convidados também para pedalar aqui em Tomar minha umas casa. depois. Absolutamente. Na minha casa, como falo, final de semana é quase um clube. As pessoas algumas pessoas, amigos, que já nem avisam que vêm para aqui. Fala, vai entrar por aqui, descem. Estou aqui, tá bom, vamos lá. Todo mundo já sabe. E a vezes até a gente pedala, tem amigos que falam, mas eu não pedalo tanto. Fala, não, cada um faz o pedal, o importante é que nos juntamos todos aqui depois. Certo. Obrigada, viu, Pablo? Não, obrigado, Obrigado, Pablo. Mais uma vez, Michel. obrigado, Pablo. Obrigado, Mais Arthur. uma vez. Não. Obrigado do meu lado. Tá É bom? isso aí. Obrigada. E assim a gente começou o nosso Pod Bike com esse ser humano aqui incrível, que tem essa história maravilhosa e que tem também essa atividade extra bike sensacional. E é um grande prazer pra gente começar com ele, né, meninos? Com Exatamente. certeza. Até a próxima edição. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau. Até a próxima. De bike. Pod bike.